Este é o Noturno, boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. Edição número 275, ano 7, de hoje, 18 de agosto de 2026. E como de costume, vamos ao editorial. AM ou FM, quando o silêncio não pode ser uma opção. Hoje o Noturno pretende propor uma reflexão sobre uma transformação que está acontecendo no rádio brasileiro. A migração generalizada das emissoras de Alpha Mike para Foxtrot Mike, AM para FM. Iniciamos dizendo que quando abandonamos o AM, estamos também abrindo mão de uma importante camada de segurança nas nossas comunicações. E esta não é apenas uma observação técnica, ela é uma questão que envolve informação, segurança pública e, em determinadas circunstâncias, até mesmo a preservação de vidas. Em uma situação normal, internet, telefonia, celular, televisão, aplicativos e emissoras de FM funcionam perfeitamente e fazem parte do nosso cotidiano. Mas em uma catástrofe, muda completamente este cenário. E quando faltam energia elétrica, telefonia, internet e infraestrutura de transmissão, aquilo que parecia absolutamente confiável pode simplesmente deixar de funcionar. E foi exatamente isso que parte do Rio Grande do Sul experimentou durante as enchentes do ano de 2024. Pois, em muitas localidades, os sistemas de telecomunicações foram interrompidos ou severamente prejudicados, e nesse cenário, os radioamadores tiveram participação importante na criação de alternativas de comunicação, e tal experiência nos deixou uma lição. Quanto mais dependente de uma única tecnologia estiver uma sociedade, maior será a sua vulnerabilidade quando essa tecnologia falhar, e é aí que entra o rádio. Pois um receptor alimentado por pilhas ou bateria não precisa de internet, não precisa de plano de dados e não precisa estabelecer uma conexão individual com uma estação radiobase. Uma emissora pode transmitir uma informação simultaneamente para milhares ou até milhões de pessoas. E existe uma diferença importante entre o AM e o FM, pois o FM é extremamente eficiente para a comunicação local e regional. Já o AM, pelas características de propagação das ondas médias, pode alcançar distâncias muito maiores e, durante determinadas condições, especialmente à noite, a chamada onda celeste pode permitir que sinais de AM sejam recebidos a grandes distâncias, e isso significa que, em uma situação extrema, uma emissora AM localizada fora da área diretamente atingida por uma catástrofe pode eventualmente continuar sendo recebida por pessoas que perderam acesso a emissoras locais, e não estamos dizendo que o AM funciona sempre, e nem que ele seja imune às dificuldades. Estamos falando em redundância. E redundância é uma palavra fundamental quando falamos em sistemas de segurança, pois, se uma tecnologia falha, a outra deve continuar disponível, e por isso, talvez a pergunta não devesse ser AM ou FM, pois a pergunta correta deveria ser como garantir que, quando as demais formas de comunicação falharem, ainda exista alguma maneira de fazer a informação chegar à população. O próprio avanço dos sistemas modernos de alerta mostra a importância dessa discussão, onde o chamado Cell Broadcast utiliza no sistema da Defesa Civil, alerta, representa um enorme avanço, mas ele também depende de infraestrutura. E se as estações radiobase forem danificadas, se faltar energia ou se a rede de telefonia estiver indisponível, o celular também poderá ficar sem comunicação. E é justamente por isso que nenhum sistema deveria ser considerado suficiente sozinho, pois precisamos de camadas. Em condições normais, podemos ter FM, televisão, internet, telefonia móvel e plataformas digitais. Já em uma emergência, podemos acrescentar AM,
sistemas municipais de alerta, radioamadores e outras redes de comunicação, em uma grande catástrofe. Quanto mais alternativas estiverem disponíveis, maiores serão as possibilidades da informação continuar circulando e, desta forma, o AM não precisa ser visto como um concorrente do FM, pois o FM pode ser o rádio do cotidiano, o AM pode ser preservado como um rádio de contingência e não se trata de manter uma tecnologia por nostalgia, trata-se de preservar uma alternativa. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme, estação repetidora de Caxias do Sul. Antes de desativar definitivamente uma emissora AM de grande cobertura, talvez fosse necessário avaliar sua importância territorial, sua potência, os municípios alcançados, sua relevância para regiões rurais e remotas e principalmente sua capacidade de continuar funcionando durante um apagão ou uma grande emergência. Algumas dessas estações poderiam até mesmo integrar uma verdadeira rede estratégica de radiodifusão de emergência, com geradores próprios, sistemas de alimentação redundantes, reservas de combustível, proteção das instalações, links alternativos e protocolos de integração com a Defesa Civil. E isso seria uma espécie de seguro nacional de comunicação, porque o custo de manter uma estrutura desse tipo pode ser pequeno quando comparado ao custo social de uma população inteira ficar sem informação justamente no momento em que mais precisa dela. E aqui está nossa principal reflexão nesta noite. Modernizar não significa necessariamente eliminar todas as tecnologias anteriores. Modernizar também pode significar preservar aquilo que continua tendo valor estratégico. O rádio brasileiro pode avançar para o FM, mas talvez não seja prudente abandonar completamente o AM, porque quando tudo funciona, discutimos qualidade de áudio, programação, audiência e tecnologia, mas quando uma catástrofe acontece, a prioridade muda e a pergunta deixa de ser qual rádio tem o melhor som e passa a ser: ainda existe alguma forma de fazer a informação chegar? Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. E encerramos este editorial dizendo que essa é a reflexão que deixamos nessa edição do Noturno, porque comunicação não é apenas informação, e em determinadas circunstâncias, comunicação é segurança, comunicação é sobrevivência, e diante de uma grande emergência, o pior cenário de todos é quando o rádio também silencia. Pensem nisso e até o próximo editorial. Este é o Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição número 275, de hoje, 18 de agosto de 2026. E vamos às notícias do dia. Rádio Amador do Ano. A comissão organizadora já se encontra trabalhando para a escolha do nome do colega que será o patrono do troféu Rádio Amador do Ano de 2026 e que, desta forma, emprestará seu nome para abrilhantar ainda mais a 6ª edição da mais alta honraria concedida pelo PXPY Clube de Caxias do Sul aos que lhes são caros. Lembrando que o patrono do troféu sempre será uma pessoa que já faleceu, mas que em vida foi de vital importância para o radioamadorismo local ou para a vida do PXPY Clube de Caxias do Sul, e já emprestaram ao evento seus nomes e indicativos dos colegas já falecidos, sendo eles 2021, Papa Yankee 3 Alfa Victor Tango, Ampélio Veranese; 2022, Papa Yankee 3 Sierra Bravo, Remo Janela; 2023, Papa Uniforme 3 Papa Lima Mike Sadi Oscar Sartori; 2024, PX3 Bravo 2470 João Pradelino Hoffman; e 2025, Papa Yankee 3 Yankee Mike José Ramon. O Noturno informa que assim que o nome for escolhido, o traremos a público, junto com sua breve biografia e imagens. Matéria em destaque. Hoje, ao final desta edição em PDF, você poderá ler na íntegra a matéria publicada pelo colega Papa Tango 2 Papa Alfa Golf, o Paulo André Galvão, no site da Labre do Distrito Federal, sob o título
Abre aspas, é possível fazer DX em VUHF? Lembrando que a matéria pode ser consultada na íntegra ao final desta edição em PDF, mas também está disponível no site da Labre do Distrito Federal e o Noturno traz os links para que você tenha acesso à matéria. Diplomados. Esse é o Pechilone, um desenho histórico com um formando, com um canudo na mão e saltando pela sua aprovação. E dizemos que na noite da última quinta-feira, dia 13, nosso colega Papa Yankee 3 Tango Victor India Eduardo batizou mais um colega. Desta feita, o Papa Uniforme 3 India Tango Mike Augusto, da cidade de Nova Petrópolis, que adentrou pela Papa Yankee 3 Eco Delta e Uniforme e foi contestado pelo presidente do PXPY Clube de Caxias do Sul, que deseja ao novo colega que o radioamadorismo só lhe traga alegrias, amizades e satisfação. E no último sábado, dia 15, recebemos as visitas do recém-prefixado também, PO3 Sierra Victor Golf, o CIMEI, e do mais novo radioamador aqui da nossa região, o PO3 India Tango Mike Augusto, que passaram boa parte da tarde na sede do PXPY Clube de Caxias do Sul. Lembrando que temos imagens aí no Noturno em PDF, mostrando a visita do CIMEI e também do Augusto. Vamos agora às notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o Jetar 05 Romeu Sierra, que no último sábado, dia 15, teve um dia de provas de especialidades. E tudo iniciou pela solenidade das bandeiras, passou pelo tradicional jogo quebra-gelo. Após, o Lobinho Lucas apresentou sua especialidade de colecionador, que em seu caso é de pedras, e logo após, a de guia turístico. Já o também Lobinho Luan mostrou suas habilidades na cozinha, onde preparou pipoca doce e salgada para todos, e após, sobre a arte marcial tailandesa Muay Thai. A Lobinha Maia apresentou a especialidade de dança, o balé, e a Lobinha Nicole demonstrou seus conhecimentos quanto à prestação dos primeiros socorros. O escoteiro Gael teve mais uma aula ministrada pelo chefe Nelson, onde foi dado continuidade aos ensinamentos sobre a aviação. Mais tarde, todos confraternizaram no café da tarde e participaram das atividades físicas, onde envolveu o equilíbrio e o convívio em sociedade, e por fim, o arriamento das bandeiras e o hasteamento da bandeira nacional, que no nosso caso, permanece hasteada 24 horas por dia devido à iluminação existente em nossa sede. Como de costume, chamamos a atenção dos amigos e colegas para as imagens que estão passando na live nesse momento, e também para aqueles que frequentarem a versão PDF, terão imagens aí então de tudo aquilo que aconteceu no último sábado no Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o dia em que foram apresentadas as especialidades dos nossos meninos e meninas, e dizendo a todos que todos foram aprovados e estão aí aptos a dar continuidade no seu aprendizado nos lobinhos do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul. Noturno, boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição número 275, e damos continuidade então às notícias desta semana. Notícias das Labres. Labre do Distrito Federal, concurso verde e amarelo. A Labre de Brasília publicou em seu site que o concurso verde e amarelo chega em 2026 a sua edição de número 67ª, mantendo uma tradição de mais de 6 décadas que aproxima o Exército Brasileiro e a comunidade de radioamadores. A história começa em 1921, com a criação da Escola de Comunicações, inicialmente
chamada de Centro de Instrução de Transmissões. A instituição passou por diferentes denominações e transformações até receber em 1953 o nome de Escola de Comunicações. Desde 2011, está sediada em Brasília, no Forte Marechal Rondon, onde atua na formação e especialização de militares na área de comunicações. Dentro da escola, funciona desde 1955 o Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações, o CRAEC. O clube foi criado justamente com o objetivo de incentivar o radioamadorismo entre militares e aproximar o Exército dos radioamadores civis. Essa integração deu origem em 1960 ao concurso Verde e Amarelo. Em 1972, a competição passou a integrar oficialmente as comemorações da Semana do Soldado, em homenagem ao Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Ao longo das décadas, o CVA se consolidou como um dos mais tradicionais concursos de radioamadorismo do país, reunindo milhares de operadores brasileiros e estrangeiros. Em 2021, a competição foi dedicada ao centenário da Escola de Comunicações e, em 2026, o concurso será realizado em 2 etapas. A primeira de telegrafia, que aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto, e a segunda, infonia, que será realizada nos dias 22 e 23 de agosto. Cada etapa terá 27 horas de duração, com operações nas bandas de 10, 15, 20, 40, 80 e 160 metros. E o CVA reúne diferentes categorias de participação, incluindo operadores individuais, equipes, estações militares, expedições e modalidades especiais para novatos e jovens operadores. Mais do que uma competição, o concurso Verde e Amarelo representa uma tradição que há mais de 60 anos conecta o radioamadorismo civil e militar por meio das ondas do rádio. Ainda sobre a Labre de Brasília, a atual diretoria participou pelo 2º ano consecutivo do Labre DX Contest, importante competição internacional de radioamadorismo promovida pela Labre Nacional, realizado nos dias 18 e 19 de julho passado. O concurso reuniu radioamadores do Brasil e de diversos países em uma disputa pelo maior número possível de contatos. E a equipe da Labre do Distrito Federal manteve o desempenho obtido no ano anterior e conquistou novamente o 5º lugar na categoria escolhida. Labre do Distrito Federal Espaço. A Labre da Capital Federal, Brasília, publicou matéria sob o título Novidade no site da Labre do Distrito Federal. Publique sua ativação. Matéria que consiste na abertura de espaços no site da Labre do Distrito Federal, que assim passa a disponibilizar um formulário de nome Publique a sua ativação, disponível no menu principal, onde qualquer radioamador, seja ele do Distrito Federal ou de qualquer estado do Brasil, ou mesmo de fora do país, pode preencher os dados de sua ativação, incluindo o tipo do indicativo e local, data e horário, bandas e modos, frequências e descrição da atividade, e se desejar, pode incluir também uma imagem, enviando tudo diretamente pelo site. A submissão passa por uma rápida revisão da equipe antes de se transformar em uma postagem publicada, garantindo qualidade e organização, mas sem burocracia, bastando preencher o formulário e enviar o convite, e o convite está aberto a toda a comunidade de radioamadores do Brasil, para que assim possam divulgar as suas atividades e, é óbvio, obter um resultado melhor. Labre do Rio Grande do Sul, atividades presenciais suspensas. Como o noturno já vem noticiando, a sede da Labre do Rio Grande do Sul se encontra temporariamente fechada devido às obras que estão sendo realizadas no pavilhão que abriga a Sala da Labre RS no Centro Vida em Porto Alegre. O retorno não tem data definida para acontecer, mas espera-se que se dê durante o próximo mês de outubro de 2026. Labre de São Paulo, prova presencial. A prova presencial realizada no dia 15 de agosto passado foi um verdadeiro sucesso e representou uma conquista muito importante para o radioamadorismo paulista, onde quase meia centena de candidatos participaram da prova, e vindos de diferentes regiões do estado de São Paulo, como do extremo oeste, do litoral e da capital, e também região metropolitana de Campinas.
e de quase uma dezena de outras cidades, inclusive colegas de Minas Gerais. A Labre Paulista destaca que a diversidade dos participantes foi um espetáculo à parte, pois reuniu pessoas dos 14 anos aos 80 anos de idade, unindo dessa forma diferentes gerações em torno do amor pelo radioamadorismo. A Labre Paulista destaca que a prova presencial foi uma oportunidade excepcional conquistada pela Estadual Paulista e que ela é o resultado de muito diálogo, trabalho e perseverança, e afirma que continuará trabalhando para representar os radioamadores, abrir novas oportunidades e buscar cada vez mais espaço, reconhecimento e valorização para o radioamadorismo paulista e brasileiro. Notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao rádio. A Associação de Radioamadores do Paraná, a ARPA, realizou em 1º de agosto passado a 5ª aula do projeto Ondas do Conhecimento, em um encontro especial com os escoteiros paranaenses, promovendo uma imersão no universo das comunicações. Naquela data, foram abordados temas como técnicas operacionais de comunicação, código Q, o alfabeto fonético internacional, e tudo isso acompanhado de atividade prática e dinâmica. Rádio Farol DX Group. A página do Rádio Farol DX Group já traz a versão 4.0, com 20 questões para cada matéria dos exames de ingresso ou promoção ao serviço de radioamador nas classes C, B e A, servindo tal material de apoio aos estudos. É um simulado onde você pode testar os seus conhecimentos de forma rápida, fácil e segura na página do Rádio Farol, que é www.radiofaroldx.com.br. 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. O rancho de número 71 será realizado nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026, e o local escolhido pela organização são as dependências do Hotel Schenkel, na cidade litorânea de Tramandaí. Reencontre os amigos e colegas, fique por dentro das notícias, renove seu álbum de fotografias, participe da história sendo construída e não perca o 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. Mas atenção! A data limite para efetuar a inscrição é o dia 31 de outubro de 2026. DXWorld.net. Por meio de Oscar November 9 Charlie Foxtrot Golf Bjorn, o site DXWorld.net publicou na última quinta-feira, dia 13, o DX Boletim número 675, onde destacamos a matéria sobre operações em ilhas, ou IOTA, futuras, sendo elas Alpha Sierra 133, Ilha Koh Hong, Oscar Charlie 149, Ilha Lola, Sierra Alpha 029, Ilha Algodão, Alpha Sierra 127, Ilha Kutubja, Alpha Sierra 128, Ilha Onson, November Alpha 178/November Alpha 187, Califórnia, November Alpha 249, Ilha VX, Oscar Charlie 066, Atol Rangiroa, e Sierra Alpha 19, Ilha de Abrolhos. Todas essas ilhas, o noturno em PDF traz maiores informações, tal como indicativos, datas, bandas e modos que serão operados. Maratona QRS 10 CW. Ela tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, e o vencedor será o radioamador que mais pontuar na soma de todas as etapas em sua categoria. Cada etapa tem 4 horas de duração, iniciando sempre às 18 e encerrando às 23 UTC. As bandas utilizadas são as de 10 metros e 40 metros, e o noturno traz um link para que você seja dirigido diretamente ao regulamento, chamando a atenção que a próxima etapa acontece no próximo dia 6
de setembro de 2026. Contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Contestes. Dias 26 e 27 de setembro, quarto conteste do grupo RF no ar, em 27.785 USB, desde São Roque, São Paulo. Dias 24 e 25 de outubro, 38º conteste do grupo alternativo de carga pesada, na frequência de 27.745, desde São Bernardo do Campo. Dias 14 e 15 de novembro, conteste comemorativo ao 36º ano de fundação do Grupo Alfa Brasil, na frequência de 24.815, desde Cabreúva, São Paulo. Encontros. Dia 23 de agosto, encontro de radioamadores em Mococa, São Paulo. Dia 30 de agosto, sexto encontro de radioamadores de Assis, São Paulo. Dia 5 e 6 de setembro, segundo encontro Bode com Rapadura em Teresina, Piauí. Dia 6 de setembro, Ramfest 2026 em Ibiúna, São Paulo. Dia 13 de setembro, 12º encontro de radioamadores e faixa do cidadão de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Dias 10 e 11 de outubro, 14º encontro do Araucária DX Group, em comemoração aos seus 50 anos de fundação, em São José dos Pinhais, no Paraná. Dias 10 e 11 de outubro, sexto encontro Amigos do Rádio, em Arthur Nogueira, São Paulo. Dias 13, 14 e 15 de novembro, na cidade litorânea de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, o 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. Dias 20, 21 e 22 de novembro, o terceiro encontro do Morro do Avião, em Ribeirão Claro, Paraná. E dia 29 de novembro, o terceiro encontro de radioamadores de Araras, São Paulo. Concursos e operações DX durante o mês de agosto. Concursos em agosto, dias 22 e 23, concurso verde e amarelo SSB, fonia nas bandas de 160 a 10 metros. Já as operações DX, chamamos a atenção para, até o dia 21, Juliette 68 Tango Tango, desde Santa Lúcia, no Mar do Caribe. Até o dia 29, Romeu Índia Uno Foxtrot Juliette Lima, desde a terra de Francisco e José, no Oceano Ártico. Do dia 21 ao dia 28, Romeu Índia 8 Kilo Romeu, desde as Ilhas Hoppers, do estado de Maryland, nos Estados Unidos da América. Do dia 24 ao dia 31, Victor 47 Juliette Alpha, desde São Cristóvão, no Mar do Caribe. E do dia 25 ao dia 31, Victor 51 Whisky Hotel, desde a Namíbia. Como de costume, chamamos a atenção para a matéria ao final da edição PDF, que hoje traz a pergunta: é possível fazer DX em VHF e UHF? E a resposta é sim. Então aí bem interessante a matéria do colega lá de Brasília, do Paulo André Galvão, o Papa Tango 2 Papa Alfa Golf. Convidamos a todos aí para fazerem uma visita ao Noturno em PDF e verificar aí o material trazido pelo Paulo, né? Nesse mesmo material temos um link para quem quiser ir ao original em inglês ou também ler na página da Labre em português. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana. E antes de passarmos a palavra ao Eduardo, vamos agradecer aí a quem nos acompanha nas redes sociais. Temos aqui o Eduardo, Papai Inque 3 Tango Victor Índia, o Cimei também está conosco, o Júlio Vaz de Carvalho, agradecendo pelo noturno, desde Bela Sintra, em Portugal. Ele é o Charlie Sierra 7 Alpha Whisky Lima. Muito obrigado aí, Júlio, por estar sempre conosco aí desde Portugal. O Anderson Morales, dando uma boa noite a todos, um grande abraço, de P3 Eco Alpha Mike, Anderson Morales, por Caxias do Sul, no bairro Nossa Senhora das Graças. Papai Inque 3, Lima Alfa Romeo, Luiz André também está conosco, dando boa noite a todos. O Cimei já comentamos, está conosco também.
mandando um forte 73. O CIMEI que é o Papa Uniforme 3 Sierra Victor Golf. Chefe Vera Rote dos Santos, do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, Caxias do Sul, dando boa noite a todos. E em especial ao Júlio Vaz de Carvalho, lá de Sintra, em Portugal. Em 2024, a chefe Vera esteve visitando Portugal e foi conhecer alguns lugares. E em Sintra, encontrou um grupo escoteiro da cidade de Ileria. E a chefe Vera traz aí um sempre alerta a todos. E o rádio tem essa função de aproximar, além mar, os irmãos radioamadores e, é claro, também os escoteiros. Chefe Wilson Pizzini, do Getar, também dando boa noite a todos e desejando um bom noturno a todos. Vamos ver aqui se vemos mais alguém, né? A Terezinha e o Wilson De Bastiani também estão conosco. Vamos ver aqui se temos mais alguém. Não, são esses os que eu consegui visualizar. Dito isso, passo a palavra ao nosso presidente, Papai Inc 3 Tango Victor Índia, para que conteste os amigos e colegas que estão na frequência. E depois a gente encerra o boletim e vamos aos trabalhos burocráticos para o envio a todos aqueles que nos acompanham. Adiante, Eduardo. Papai Yankee 13, Yankee Fox, boa noite. Papa Fox 13, Sierra Victor Golf, CIMEI, boa noite. Quem é que entrou depois do Yankee Fox que eu não peguei? Precário aqui de combustível. Eu sei Victor Serra Delta. Mas o chefia da leitura que pedia, vou pedir um X para ele para me dar um esclarecimento sobre o seu Remo Gianella. Adelante, senhor. Ok. Ok, positivo Ivan, P3 Victor Serra Delta. Antes, Eduardo, entrou o CIMEI. Depois do Chico, Papai Inc 3 Yankee Foxtrot, entrou o CIMEI, P3 Sierra Victor Golf. Depois P3 Victor Sierra Delta. O Papai Inc 3 Sierra Bravo, Ivan, a família emprestou o nome para dar o nome ao troféu radioamador do ano, que foi na segunda edição do troféu lá em 2022, e o ganhador do troféu na época foi Papai Inc 3 Mike Sierra, o Juracir. Tá bom, Ivan? Então o patrono, entre aspas, o homenageado, homenageia-se um falecido que teve importância para o radioamadorismo local e também para o PXPY Clube, ou os dois casos, né? E depois, em votação pública, escolhe-se uma pessoa que ganha o troféu, que leva o nome do falecido. Espero ter esclarecido aí, tá bueno, Ivan. E é feito uma breve explanação sobre a vida da pessoa que empresta o nome ao troféu. Ok? Adiante, Eduardo. Ok. Ok, resumo então, PY3TV Eduardo Caxias do Sul. Do meu último câmbio, boa noite Chico, PY3 Yankee Fox. Boa noite CIMEI, P3 Sierra Victor Golf. Boa noite Ivan, P3 Victor Sierra Delta. Com certeza também muitos corujas aí não se manifestaram ainda, né? Provavelmente o Augusto também deve estar por aí. Enfim, a turma do Facebook, né? Ivan, eu te mandei uma foto aí, se você olhar no seu WhatsApp, de como é o troféu e como é feita a homenagem aí do radioamador do ano. Então dá uma olhadinha aí no teu celular aí que tá disponível aí. Certo? Tranquilo, Luiz Henrique? Muito bom, hein? O
editorial aí legal, né? Sabe que eu até estava pensando aqui, enquanto você fazia a leitura, uma coisa que eu nunca entendi muito bem é porque as emissoras aí no Brasil, né, uma coisa mais local aí, abandonarem a faixa de AM, né, já que nos outros países ela segue normal, assim como as ondas curtas. E, fazendo um cálculo bem rápido aí, não sei se alguém já parou para pensar nisso, ou analisar por esse ângulo, eu confesso que nunca tinha feito, mas se olharmos aí as larguras de banda na AM comercial, nós temos aí a largura de banda ali do início ao final, algo em torno aí de 1,3 mega mais ou menos, né, dos 530 aos 1.800 aí, faixa de AM comercial, né? E se vocês olharem na banda nossa de rádio amador, nós temos aí, considerando HF, de 3 a 30 mega, uma largura de banda aí de 27 mega aproximadamente, né? E ali dentro desses 30 mega, nós temos toda a banda dos 10 metros até os 160 e um pouquinho mais, né? E se nós pegarmos aí a mesma largura de banda de 30 mega, nós temos agora com a banda estendida, contando aí dos 76 ao 108, toda a faixa de FM na mesma largura onde nós temos toda a banda do HF. Vocês já viram um negócio desse? PY3 TVI, PY3 Vitor Vitor. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme. Estação repetidora de Caxias do Sul. O 3 Eco Lima Zulu, boa noite. Ok. Aqui anotada por aqui, PO3 Eco Lima Zulu. Já passamos a palavra. Geraldo não veio. Gilmar, então. PY3 Kilo Tango. Ok. De retorno, Porto Alegre, Papai Yankee 3 Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Boa noite, um abraço aos recém-chegados, principalmente a Dona Zélia. Boa noite, um abraço da Zélia, saúde. Que bom te ouvir e saber que tá tudo bem. Acompanhei por aqui, tá, o Luiz Henrique, perfeito aí. Setembro tá chegando, não vejo nada no horizonte, era pra ter alguma coisa aí. Do nosso Farroupilha, mas tudo bem pelo 100, vamos indo. Tá, doutor, não tem muitas novidades por aqui, eu vou devolver a ti, o Luiz Henrique, o Eduardo, e vou ficar despedido, hein. Vou ficar despedido e te avisando, tá? A Dona Zélia, né, por ser Yankee Lady, tem prioridade. Por favor, depois de mim ela, ok? Um abraço. Papai Yankee 3 Kilo Tango, Gilmar, Porto Alegre. Despedido. Ok. Ordem dada. Missão dada, missão cumprida. Fiquei pleno, Gilmar. PY3 TV, PO3 Eco Lima Zulu. Ok, retorna então PO3 Eco Lima Zulu, por Caxias do Sul. Cheguei agora na frequência, mas eu acompanhei o boletim desde o início, tá, gente amiga? Boa noite a todos da frequência, extensivos familiares, obrigado, Gilmar. Um abraço a Suzana também. Tudo de bom para vocês, tá? Todos os meus colegas desejo tudo de bom. As corujas já escutam meu boa noite, extensivas familiares e o grupo do Facebook. Tá, gente amiga? Acompanhei, muito bom o boletim, tá? Obrigado, Luiz Henrique, pela leitura, obrigado mesmo, como sempre, muito bom. Fico nesse câmbio, já deixo o meu forte abraço a todos e continuo escutando até o final. Tá, Eduardo, passa a palavra para ti, então comanda aí a
Ok. Positivo, RPY TVI, Caxias do Sul. QSL aí, 73 também para Augusto lá, que está nos escutando, mas ainda sem condições de transmitir, né? Mas nos escuta aí, pelo menos tem condições de recepção. Quem sabe no próximo boletim, né, Augusto? Você já consegue estar presente aí. Então tá, seguindo a fila então. Chico, Papai Yankee 3, Yankee Foxtrot, RPY3 TV Caxias. Ok, Eduardo. Boa noite, tudo bueno. Boa noite ao pessoal todo aí que se encontra aí na frequência. Ok, satisfação imensa reencontrar os amigos. A Zélia aí, nosso boa noite, nosso abraço, ok, Zélia? Espero que esteja tudo tranquilo no mais aí contigo. E o Ivan também, né, tia? Fazia muito tempo que eu não ouvia o Ivan. Não ouvia e não tenho enxergado mais ele também. Uma vez ele sempre passava ali no meu ponto, ali nós batíamos um QSO ao vivo. Mas faz muitos anos que eu não vejo. Espero que esteja tudo tranquilo com o índio. Não sei se mora no mesmo lugar que eu morava uma vez ali. Eu tive uma vez lá no prédio dele. Uma vez que eu estava mais ativo aí no radioamadorismo, a gente se via seguido. Agora andei meio afastado uns anos, mas estou voltando aí. Ok, Ivan? Um abraço aí, tudo de bueno. Satisfação em ouvir o amigo. Luiz Henrique, nosso abraço aí. Tudo de bom pra ti. Transmissão aí do boletim, fiquei ouvindo aí, muito bom, muito legal. Nosso amigo lá de Porto Alegre também, nosso boa noite, nosso abraço. Quilo Tango, PY3, Quilo Tango. Se tem mais alguém aí, me perdoe que eu não anotei. Deve ter mais gente aí, mas não anotei aí o QRA e nem o indicativo. Ok, pessoal? Então tá aí. Papai Yankee 13 e Yankee Fox. Chico, operando aqui pelos altos do Madureira, Caxias. Chegando agora o Luciano, pelo 3VH, cumprimento a todos, boa noite, aguardo. Ok. Tá no fim da fila aqui, Luciano, pelo 3VH, vamos anotar aqui, DVH. Boa noite, Luciano, satisfação em escutá-lo. Temos aí já despedido PY3 Vitor, PY3 Kilo Tango, PU3 Eco Lima Zulu, os despedidos, hein? E ainda vou passar o câmbio agora a quem falou o Chico, né? Papai Yankee 3 Yankee Fox. Eu vou passar para o CIMEI e depois ainda temos o Ivan, né? Certo? Os presentes no momento aí. Tudo certo, Chico? Tranquilo aí? Bom escutá-lo aí. Tá bom, e depois o Ivan faz os comentários aí quanto ao teu questionamento. E faz um tempo também que eu não vejo o Ivan, hein? A última vez foi ali pelo clube, já faz aí barbaridade. Quantos anos? Fazia alguns aí. Tá bom. O Chico eu visitava mais o Chico quando eu morava no Rio de Janeiro. Nós já conversamos outro dia, né? Visitava mais o Chico quando eu estava no Rio de Janeiro do que agora que eu voltei para Caxias. Que barbaridade. Tá bom, mas acontece, né? E o Gilmar Chico era o presidente aí da Labre, a Labre RS, na gestão anterior a essa que está em curso agora, né? Tivemos algumas vezes aí em Porto Alegre. O Gilmar também teve uma oportunidade aqui por Caxias, então a gente já se conhece há algum tempo aí. Sempre que ele pode, ele dá uma chegadinha aí também, né? Certo? CIMEI, PU3, Sierra Vitor Golf, se tiver condições, CPY3 TV e Caxias. Papa Uniforme 13, Sierra Victor Golf, boa noite, Eduardo, Papa Papa Uniforme 13, Sierra Victor Golf, boa noite, Eduardo, aqui esse beijinho fica
Velha, Papa Uniforme 3, Eco Lima Zulu, aos nossos colegas aí, o Chico que está chegando aí na frequência Papa Yankee Fox, ao Luciano, Papa Uniforme 3, Victor H e a todos os outros ali, colegas também, cumprimentado ao nosso colega Luiz Henrique, Papa Uniforme 3, Delta November Eco, e para não esquecer ninguém, eu já abraço todo mundo aí. Mudança de clima aí já começa a atacar a rinite aqui, estou bem descompensado, mas passei aqui para deixar um forte 73, acompanhamos aí junto a leitura do editorial e de todo o turno. Então quero desejar uma boa noite para todo mundo aí e tudo de bom. Papa Uniforme 3, Serra Victor Golf, devolvo aí para ti, Eduardo. Boa noite, Papa Uniforme 3, Copa Mike no aguardo. Ok, anotado, pelo 3, Eco Alpha Mike. Em seguida já te passamos o câmbio. Aqui a CL tranquilo, temos que providenciar essa antena aí pra ti também, né, pra passar. A gente conseguiu te pegar aí, mas veio com um pouquinho de fritura aí, mas pegamos 100% aí. E HT você sabe como é que é, né, quando a gente menos espera a bateria acaba. Tá bom, mas bem escutado aí. Ivan, câmbio é teu, bem pertinho do PTT. PY3TV, PU3, Vitor, Sierra Delta, Ivan Caxias. Sim, senhor, PU3, Vitor, Sierra Delta, Ivan Caxias. Vem atrapalhado aqui. Mas hoje tem uma gama grande aí. Eu tava querendo chamar o ligeiramente nessa parada aí. E no TCC, bem, boa noite a todos, né? Sabe que eu venho aqui para escrever, a gente enxerga pouco. O lápis está longe. E depois na hora de ler não deu direito. Então, considero que todos cumprimentados. Eu queria saber do Luiz Henrique quem incluiu o remo janela no tipo dos radioamadores e dos terrenos, né? Porque tem vasta ligação, ele é cientista e a avó era André Aveiro. A avó era Elisa de Pauli, filho de Ermelinho da Janela, irmão da minha avó. Esse rosto velho veio à tona. Mas eu, apesar de frequentar a casa, lá onde eles tinham instalação de rádio, que era na esquina da Feijó com a Pinheiro, e lá tinha foi dividido em 4 terrenos. Embora os filhos tenham sido 5. Um faleceu, então estavam só 4. O Remo, a Itália fez isso. Então, eu nunca me liguei na história do prefeito. Eu queria saber se alguém sabe o prefixo que ele usava, ou se na época não se usava o prefixo. Eu sei que ele, Fábio Jordani, Aldo Locatelli, iam lá pra casa do juiz, do Remo, tinha uma salinha com as baixas de uma prateleira lá, cheio de válvulas. E eles sentavam lá, grudados em umas garrafas de vinho, e ficavam falando com os parentes da Itália.
Luiz Henrique, oportunidade, tem que esclarecer se tinha previsto. Depois eu falo mais. Ok. Ok, com a permissão dos demais, antes cumprimentar aí o Chico, Papai Yankee 13, Yankee Foxtrot, o Cimei, o próprio Ivan, Dona Zélia, Luciano e o Anderson, que adentraram aí depois do início do boletim, né? Ivan, nós temos uma lista aí que tem mais de 40 nomes. Aí, cada ano se escolhe, infelizmente só pode se escolher um, né? Mas que eu me lembro de cabeça, assim, Ivan, tá relacionado, sim. E temos ali a Amilcar Pesce, o Afonso Fritz, Padre Ângelo Tronca, que era o Papa Yankee 3 Juliette Índia, o Padre Jordani, Papa Yankee 3 Whisky Uniform, Quirino Coste, Vinícius Ribeiro Lisboa, Pedro Acosta Rodrigues, o Eloy Fritz, Nelson Castro Reis, Firmino Tissotti, o Dovílio Janela também, a Edith Pezzi, que foi a primeira radioamadora, segundo relatado pelo Ampelli, a primeira radioamadora legalizada, legalmente prefixada em Caxias, né? E tem uma série ali, tem mais de 40 nomes relacionados aí que são analisados anualmente aí, para que tem, infelizmente esse ano tem 3 nomes novos, né? O Eugênio, o Marcon e o Padilha, que estão à disposição aí para futuramente serem nome de troféu também. Tá bueno, Ivan, a relação é grande, pena que só homenageamos um por ano. Eduardo, eu vou deixar contigo para te determinar aí o próximo a falar. P3 Delta November Eco, Papai Yankee 3 Tango Victor India. Ok. Então tá, aqui é SL Luiz Henrique, depois a gente passa novamente, faz pelo menos mais uma ou 2 voltas aí, depois o Ivan comenta aí, conclui os comentários se tiver alguma dúvida a mais. Vamos seguir a ordem direto então, Luciano, pelo 3VVH, e já pode passar direto pro Anderson, pelo 3 Eco Alpha Mike, EPY3 TVI Caxias. Ok, muito bem, pelo 3 Vitor Hotel do San Retorno, cumprimentando a todos na frequência, tá bom, gente amiga? Privilégio mais uma vez estar aí, parabéns Luiz Henrique, boletim, aí está, então tá, boa noite ao Ivan por lá também. O Ivan agora se esconde, tá no meio do mato, lá no meio do mato tá o Chico, ele tá mais longe agora, lá na Rota dos Romeiros, então tá aí, ele tá no sítio lá bem à vontade, com o canto dos passarinhos, é isso aí. Então tá, boa noite a mais os colegas que chegaram, Cimei, Anderson lá, o Anderson falei com ele esses dias hoje, tá bom, é isso, tá, deu 3 Vitor Hotel Luciano, mais uma vez cumprimento a todos, não deixando ninguém de fora aí, Porto Alegre, Gilmar, Dona Zélia e os demais, é isso, deu 3 VVH, aguarda, Cimei, Anderson, a palavra Anderson. Dado um espaço maior, ninguém P3, né? Anderson, só desejar uma boa noite a todos aí que estão na frequência. Parabéns aí por todas as informações prestadas pra gente aí, Luiz Henrique, Papai Yankee 3, Delta November Eco aí. Muito grato aí, então, por todas essas informações aí. Obrigado aí, certo? Deixo meu boa noite a todos. QRV aqui, só aprendendo com todos esses mestres aí. Passo então com o nosso comandante, Papai Yankee 3 TVI, Tango Victor India. Contigo, Eduardo. Papo do Papai 3 Eco Alpha Mike aqui de Caxias do Sul, bairro Nossa Senhora das Graças. Ok. QSL Anderson, QSL Luciano, dados aí, hein? Tudo bem tranquilo. Vamos ver o Geraldo, passei o câmbio antes, ele não pôde se fazer presente, né? Já tinha anunciado que estava aguardando a patroa para sair. Se tiver condições, hein, pelo TY3 Vitor, Geraldo. Câmbio,
chegando nesse instante em casa aí, deixei ligado o cross aí. Tá me escutando lá em 438, ok? Obrigado, bem legal aí a leitura aqui, Luiz. Parabéns aí, boa noite a todos. Tá bom, eu não vou permanecer, vamos ali pro lado da cozinha, né? Depois sai alguma coisa, ok? Cheguei agora do mercado aí, tá? Chegamos agora aí. Tivemos que dar um pulinho no mercado, estamos chegando agora, hein? Tá bom? Obrigado aí, sem novidade no front, só esperando só a chuva, né? Mas acho que vai ser pouca, viu? Aqui já começou uma cerração, mano. Começando a névoa, a previsão é isso aí, ó. Vai virar uma cerração que vai virar uma chuvinha bem fininha, mas previsão de chuva não, hein? Tá bom? Só essas coisas, que a chuvinha que molha bobo, que nem chamam, né? Aí molha bobo e o esperto, né, Eduardo? Molha todo mundo, não adianta. Bastante vento para quinta-feira, né, em madrugada de sexta. Sexta-feira, sim, aí a previsão é de um pouco mais ou menos a temperatura ali, né? 12, 14 graus ali, né? Tá bom, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos, é final de terça-feira, né? Amanhã temos quarta-feira do sofá, né? Eduardo sabe o que é isso, essa gurizada nova não sabe o que é, né, Eduardo? Amanhã é noite do sofá, né, Eduardo? Mas tô aqui na Coruja, uns instantes mais, ok? Papai Inc 3, Tango Victor Índia, de Papai Inc 3, Victor Farroupilha. Chegou uns 15 aqui agora, Geraldo. Oi, Ivan, um abraço. Ok. Amanhã é dia de dormir no sofá, né? Bem, só TV em Caxias do Sul, que é sério, Geraldo. Tá, fiquei plenos aí, tá, grato por ter retornado. Nem sei como é que tá ali fora, né, aqui da sala, que eu não consigo ver lá do outro lado. Mas pelo aplicativo do celular está previsto aí uma possibilidade de início de chuva a partir das 9 da manhã, se estendendo aí até em torno das 5 da tarde, né? Não que necessariamente vai acontecer, mas a previsão. E aí sim, né, para o sábado e domingo temos aí previsão de 1 e 2 graus, sendo que hoje a máxima prevista estava em 30 e amanhã já cai para a máxima de 20, né? Haja saúde para aguentar essas coisas. Mas, enfim, né? Estamos aí para isso também. Tá bom, Geraldo? Grato, fiquem plenos aí. Quando tiver condições, retorna. Chico, Papai Yankee 13 e Yankee Fox. Vou deixar contigo, vou escutar uma volta a mais de cada um. E depois volto para os finalmente, tá? E aproveitando para complementar, tá, Chico? Naquele basquetezinho, seu equipamento já tá ok. Depois eu tiver um QTR, um jeito aí pra mim te passar o material em mãos aí. Tá, não tinha muita coisa, né, como te falei, são poucas as frequências, mas o que eu achei que dava pra colocar aí, que estava disponível, enfim, tá feito o basquete aí. Tá ok? PY3 TVI, PY3 Yankee Fox. Ok, Eduardo, QSL, PY3 YF. Tá bom então, a gente fala, depois a gente combina aí o encontro pra pegar o material. Tá certo? Luciano, boa noite, tudo bueno? Deu 13 VH. Tranquilo no mais, o Luciano. E então tá, e o pessoal que entrou aí, outros saíram, eu também estou me acomodando por aqui. Tem que fazer um esquema aí, tá certo? Mas se encontramos novamente na ativa agora, estação tudo instalada ao contento aqui, né? Então quando aparecer os índios aí a gente comparece também. Tá certo? Um abraço a todos, satisfação em reencontrá-lo e estamos aí na luta. Um abraço, Papai Yankee 13 Yankee Foxtrot. Eduardo, comanda a rodada aí que eu tô meio perdido. Ok. Mas devagar pega o jeito, hein? É só acostumar com os indicativos de novo aí, não tem segredo, né? Aí eu também anoto aqui, mesmo anotando às vezes eu me enrolo, então se tira uma ideia por aí.
certo, Chico. Então tá, também grato aí pela presença. A princípio na quinta a gente está aí mais ou menos mesmo que TR, né, em torno das 20 horas. O pessoal costuma, na medida do possível, se encontrar. Os outros dias e outros horários, tirando aí a terça e quinta a partir das 20, aí é meio loteria, né? Às vezes o pessoal aparece e faz rodada grande, aparece às vezes vários colegas. Às vezes fica aí um dia, 2, 3, o pessoal não aparece. Vai do movimento, da oportunidade, dos compromissos aí do pessoal do dia a dia, né? Mas quando tiver o pessoal por aí, sinta-se à vontade para participar, tá bom, Chico? Forte 713 extensivo A, tudo que TH aí. Se permaneceu, te escuto também uma vez mais. PY3TVI, PU3 Sierra Vitor Golf. Mandou dizer que já foi. PU3 Vitor Sierra Delta, Ivan Caxias. Contigo, Ivan. Papa Uniforme 3, Charlie Papa, boa noite. Olha aí, ó. Salve, Papa. Ele vai lá no centro da cidade. Já tá junto com a vazia do rock. Que barbaridade. Já tá assim, sabe? Ok. Não consegui mais pegar o Ivan, hein? Deve ter se despedido por lá. Caetano, P3, Charlie Papa, então com a permissão dos demais colegas, a gente está já em reta final aí, hein? Tiveram aí por frequência o Geraldo, né? O Gilmar, o Chico que está retornando aí, Papai Yankee 3 Yankee Foxtrot, o Cimei, que é colega novo aí, entrou alguns dias junto com nós, né? PU3 Sierra Vitor Golf, o Ivan, PU3 Vitor Sierra Delta, PU3 Eco Lima Zulu, PU3 VVH, PU3 Eco Alpha Mike, e agora você aí além de mim e do Luiz Henrique. Tá bom, Caetano? Vamos direto então, PY3TV, PU3 Charlie Papa. Ok, Eduardo. Papa Uniforme 3, Charlie Papa. Eu ouvi o Ivan, tá? Mas não deu para entender o que ele dizia. Tá? Agora, aí, nesse momento, acho que ele foi embora. Tá? Eu vi que já estava terminando, eu recém liguei o rádio, por isso que eu entrei. Tá bom? Tá bem de boa. Estou preparando aqui para assistir o jogo do Juventude. Abraço a todos que estão indo pela rodada. Eu acho que o Ivan tá por aí ainda, hein? Vamos ver, Vitor Sierra Delta. Ok. O Ivan deve estar operando com HT lá, só chiado, tá, Ivan? Agora eu não consegui entender uma palavra. Deu ver que eu estava modulando, mas o chiado sobrepôs forte aí a tua modulação. E, salvo engano, eu acho que começou a chover por aqui, hein? Que coisa séria. Luciano, PU3 VVH permaneceu? Sim, tô aqui. Cumprimento a todos aí, mais uma vez o Caetano. Satisfação, Caetano. Música branca, não aparece. O Caetano, tudo de bom. 7-3 aí pra todo o pessoal da rodada. Eu vou ter que desligar por aqui, hein? Tirar antena, porque tá relampeando, trovejando, estão jogando bolão lá em cima, hein? Tá, o Eduardo. Aí está. Deu 3GVH Luciano, cumprimento mais uma vez, com bom descanso a todos. Até a próxima oportunidade. Adiante, TV. Ok. Ok, é PY3 TVI, Caxias do Sul. Bom, pelas minhas anotações aqui, então, todo mundo despedido, né? Luiz, não sei se quiser fazer algum comentário a mais, eu deixo contigo. Senão eu volto pros finalmente aqui, que essa é a Luciana que tá chovendo. Então não me enganei, escutei o barulhinho aqui atrás da janela. Mas como tá tudo fechado aqui, né, não tive certeza, mas percebi o barulho aí, que imaginei que fosse isso. PY3 TV, PU3 Delta November Eco. Segura aí, o Luiz Henrique, Luciano, PU3 GVH. Vou ficar na coruja no HT. No HT. O Ivan tá lá com HT, por isso que ele não tá chegando mais. Tá diminuindo a potência dele e não tá chegando mais, ele tá de HT. Ok? Isso.
Só trovões por aqui, Eduardo. Nada de chuva ainda. Mas vai saber na madrugada, né? Adiante, Luiz. Ok, positivo, Luciano. Recolhe a roupa que tá indo pro teu lado aí. Já tá aqui no Pio 10º, tá bom. PO3 Delta November Eco. Não é só cumprimentar o Caetano, PO3 Charlie Papa. Forte 73 aí, Caetano. Satisfação aí em tê-lo pela frequência. E hoje tivemos uma boa quantidade de colegas aí, se eu não me engano deu 11 colegas ao todo, né? Agradecer a participação de todos, agradecer aqueles que vão escutar ou assistir ou ler em PDF aí, em horários alternativos aí, né? E convidar todos aí para quinta-feira via éter a rodadinha aí da semana. E terça-feira da semana que vem, a edição 276 do Noturno. Muito obrigado a todos. Deixo contigo aí, Eduardo. Ok. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme. Estação repetidora de Caxias do Sul. E esse é o PY3TVI. Então tá, Ivan, tudo certo. O Ivan também tá por lá, acho que QSL tá com HT, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas QSL, Luiz Henrique, tudo certo, aí sim, tivemos em 11, contei aqui, confirmei, bate a conta. Então 11 colegas presentes, né, mais o pessoal que ficou apenas na coruja aí. O Augusto, provavelmente na próxima terça já vai conseguir estar presente com nós, né? Enfim, os demais colegas aí que nos acompanham, que estão estudando para provas, que vão fazer prova aí. E os colegas aí que estão aguardando indicativos, né? Todos convidados aí para nas próximas edições estarem presentes com nós aí. Certo? A turma que nos acompanha no Facebook também, a turma que depois posteriormente vai acompanhar, né, a gravação aí via Facebook ou via YouTube. 73 a todos, aos corujas, aos que participaram por aqui. E até uma próxima, e também fico despedido e deixo a frequência livre. PY3TV em Caxias, boa noite a todos.